Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos entrando com a nova apostila, tá? Vamos falar de fator comum e agrupamento. Estamos falando de matemática 1, do módulo 16. Aí vocês podem colocar aí, ó, nessa apostila aí, o segundo trimestre, tá? Pode colocar a data de hoje, que nós estamos começando o segundo trimestre. A minha apostila está um pouquinho diferente da de vocês, porque eu ainda não peguei a apostila nova, tá? Então, vamos falar com bastante calma dessa situação, para que a gente possa entender, porque a gente vai envolver muitas letras e muitos números aqui, ok? Vou mudar a página aqui para que a gente possa desenvolver cada questão e para que a gente possa estar tirando as dúvidas. Tranquilo? Então, vamos lá. A definição deles é o seguinte: a fatoração é um processo de escrita de um número por meio de multiplicação de fatores. Ela pode ser feita por fatores primos ou não. Observe a decomposição de 120 em fatores primos. Gente, o que é que eu tenho que falar com vocês de números primos, né? Números primos são aqueles números que têm que ser dividido por eles mesmos, né? E pelos seus múltiplos, né? E os principais números primos, né? Os números primos são eles: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e tem mais, tá? Eu só coloquei aqui até o 23, ok? E o principal, um único número primo que é par é o número 2. Então, isso aqui são coisas que a gente não pode esquecer e que nós aprendemos isso aqui no 6º ano, tá? Então, isso aqui tem que estar afiadinho, tem que estar bem fresquinho na nossa cabeça. Então, a gente tem que estar sempre fazendo, decompondo, exercitando essa situação aqui, porque são coisas que na matemática nós vamos estudar do 6º até o ensino médio, né? Inclusive, quem for fazer alguma coisa no ensino superior, né? No pré-militar, a gente vai trabalhar muito com números primos. Então, tem algumas provas que só com números, fazendo números primos, decompondo, a gente resolve. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, eu tenho um número aqui 120. Aí, o livro decompôs ele em fatores primos, né? Então, 120 passou o tracinho do lado, 120, ele é um número par. Se ele é um número par, eu dividi por 2, né? Que me deu 60. 60 também é par. Dividi por 2, que me deu 30. 30 é um número par. Dividi por 2, que me deu 15. 15 não é um número par, mas ele é múltiplo de 3 e tem que seguir em ordem, tá? Eu não posso mudar de 3 para o 5. Tem que seguir essa ordem crescente, tá? 15 dividir por 3, que me deu 5, por 5 é dividido por 5, que me deu 1. Então, quem é o número 120? 120 é a mesma coisa, né? Que quem? Quantas vezes eu repeti o número 2? 1, 2, 3. Então, ele é 2 elevado a 3, porque o número 2 foi repetido 3 vezes. Vezes quem? Vezes 3 e vezes 5, tá? Então, ele foi decomposto em números primos e ele, na decomposição, me deu esse resultado aqui, tá? Por esse motivo que o livro traz isso aqui, ó, essa situação aqui, tá? Que é a representação dele fatorada em números primos. Então, como isso aqui, como o livro está falando que a gente vai trabalhar com fator comum, né, e agrupamento, então nós vamos utilizar muito a decomposição de números primos, tranquilo? Então, conclui-se que o fator, né,
um número é escrevê-lo em forma de produto de 2 ou mais números. O que vem a ser isso? O produto, gente, quando eu falo de multiplicação, né? Então, se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 e multiplicar por 3 e multiplicar por 5, vai me resultar no número 120, ok? Então, pode-se fatorar também em expressão algébrica. Quando eu falo de expressão algébrica, eu já estou envolvendo números e letras, tá? Então, aqui eu tenho a expressão algébrica x² mais menos 25. Então, todo número que está ao quadrado significa que eu repeti esse x quantas vezes? 2 vezes. Então, é x vezes x, ok? Quando eu tenho um sinal de mais aqui, de menos aqui, significa que um foi positivo e o outro foi o quê? Negativo, tá? E quem é 25 fatorado? Se eu pegar o 25 e fatorar, 25 ele é por 5, que vai me resultar em 5, que é por 5, que vai me dar 1. Então, 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então, um 5 ele é positivo e o outro ele é negativo, ok? Então, isso aqui é a forma fatorada dele, tá? Um é positivo e o outro é negativo. Então, 1x, um é positivo e o outro é negativo. Porque lembrando que mais com menos é igual a menos, tá? Mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. Quando eu tô falando de multiplicação, tá? Aí eu tenho essa situação, essa expressão algébrica aqui, ó. 3a menos 12. Vamos ver como que fica essa situação aí, ó. 3a menos 12. Então, vamos fatorar ela. Vou colocar aqui, ó. 3a menos 12. Menos 12. Tá? O 3 não tem como eu fatorar, porque ele já é um número primo. Então, eu vou repetir. O a, ele não é ao quadrado, eu só tenho um a, só deixo. Menos o 12, eu tenho que fatorar, né? 12 fatorado. Ele é um número par, ele é por 2, que vai me resultar em 6, que é por 2, que vai me resultar em 3, que é por 3, que vai me resultar em 1, ok? Então, quem é 12 fatorado? É 2 vezes 2 vezes 3, ok? Como a situação está falando que é um fator comum, então eu vou ver o que eu tenho semelhante desse lado e desse lado aqui. Quando eu falo de semelhante, é o que eu tenho de igual. Semelhança é a mesma coisa que eu tenho de igual. Vamos olhar? Desse lado aqui, eu tenho 3, eu tenho A. Desse lado aqui, eu tenho 3? Tenho. Eu tenho A? Não tenho. Então, eu só tenho 3. Então, aquilo que é de semelhante, ele vai ficar no lado de fora. O que é que eu tenho de diferente, ele vai ficar no lado de dentro e dentro do parêntese. Então, eu repeti o A, repeti o sinalzinho de menos. Aqui eu não tenho 2 vezes 2? Quem é 2 vezes 2? 4. Tá aí, ó. Ele em fator comum. Tranquilo? Tá aí. Então, por esse motivo que o livro me traz essa situação aqui, tá? Depois, eu tenho uma outra situação lá que o livro me traz, que é maiorzinha, né? Que tá falando assim, ó. Que eu tenho 3x ao quadrado. Então, vou colocar aqui. Eu tenho 3x ao quadrado
mais 9x mais 6. Vamos fatorar isso aí, né? Porque aqui já está o resultado, mas vamos fatorar para que vocês possam entender. O 3 não tem como eu fatorar, então eu vou repetir. Esse x ao quadrado aqui significa que eu estou repetindo ele quantas vezes? 2 vezes. Então, é a mesma coisa que x vezes x, né? Porque aqui eu não tenho 2x, então estou repetindo 2 vezes. Mas, aqui eu tenho 9. Quem é o 9 fatorado? Vou fatorar o 9. 9 é por 3, que vai me dar 3, que é por 3, que vai me dar 1. Então, no lugar do 9, eu vou colocar essa fatoração aqui, ó. 3 vezes 3. Vou repetir o x. Mais o 6 fatorado, vou fatorar o 6, ó, é por 2, que vai me dar 3, que é por 3, que vai me dar 1. Então, é 2 vezes 3. Aí, eu vou ver o que tem semelhante desse lado e desse lado. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3, tá? Então, a única coisa que eu tenho é o 3, tá? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho. Aqui eu tenho? Não tenho. Então, vamos lá. Então, a única coisa que vai sair é o 3, tá? Parêntese, aqui eu tenho x e x. X vezes x é x ao quadrado. Mais um 3 saiu, não saiu? Aí ficou o quê? Porque ele foi pro lado de fora. Ficou o quê? 3x. Esse 3 saiu. Quem ficou? O 2. Tá aí a forma fatorada dele, tá? Tranquilo? Foi? Tá aqui, ó. O livro fatorou mais um pouquinho, mas não precisa não, tá bom?